A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Aí entrou. Boa noite, caros espectadores da TV Cidade. Com muito orgulho, com muita satisfação, nessa metade do último mês do ano de dezembro de 2017, um ano difícil para o Brasil todo, eu tenho a honra de receber aqui no meu programa, podemos dizer, para o encerramento desse ano, o presidente da Câmara Municipal de Taubaté, da gestão 2017 e 2018, que vem pela frente. Venho já em nome, começando agradecendo o aceite, né, do convite dele para vir conversar com a gente e trazendo um abraço para os meus patrocinadores, do Dr. Domingos, do Laboratório Oswaldo Cruz, da Verona, do Carlinhos Araújo Simão. Um abraço para você. Cordial, esperando você fazer um balanço e também perguntas que tem aí. Para esclarecer, muitas das vezes as coisas não são esclarecidas, são mal interpretadas por algumas pessoas que querem, às vezes, por não gostar, querem fazer falsos testemunhos ou então querem manchar a nossa imagem. Mas eu estou aqui aberto para prestar esclarecimento. E mais uma vez agradecer aí a você e a todos os patrocinadores que contribuem para que esse programa maravilhoso aconteça. Eu vou deixar inicialmente, né, se eu começar a ir para todas as perguntas, eu posso garantir para o telespectador de casa que as perguntas que eu não consegui passar, depois o Dimas vai encaminhar você responder a eles. Mas eu gostaria, como é inovador, né, porque há muitos anos que a presidência da Câmara vem sendo exercida somente por um ano, ela tinha o rodízio, né, ano a ano. Então, como é a primeira vez aí que você vai, então eu acredito que você conseguiu fazer um planejamento para 2018. Então, antes de a gente entrar nas polêmicas, das perguntas, eu gostaria que você fizesse um pouquinho do balanço seu de 2017. Eu acompanhei algumas coisas, eu sei de algumas economias que você fez, por isso você está apanhando. Eu estou acompanhando algumas coisas do Ministério Público que vem cobrando, então deixar você à vontade para você falar e depois a gente entra nas perguntas também. Tá bom, vamos lá. Para 2017, só assim uma prestação de conta bem ampla e bem mais tranquila, nós fizemos uma economia aproximadamente de quase R$700 mil. Economizamos com telefonia. Por exemplo, antigamente o vereador ele tinha, além do telefone de uma operadora, ele tinha de duas operadoras. Não sei se eu posso falar operadora. Pode, fica à vontade. Era uma operadora era Vivo e a outra a Nextel. Nós entendemos que a Nextel não tinha mais necessidade. Pedimos para o nosso diretor-geral, juntamente com os diretores da Câmara Municipal, para fazer um estudo de viabilidade. E foi feito o estudo de viabilidade. Foi cancelado. Só nisso aproximadamente R$30 mil. Isso anual. Cortamos também o modem, que antigamente cada vereador tinha o modem, nós cortamos o modem. Telefonia fixa, reduzimos de R$1.200 para aproximadamente R$900 mil,
por gabinete. Ou seja, nós fizemos uma economia, que eu vou falar em números, eu trouxe aqui uma apresentação, Chico, para falar para você. Vamos lá. Aqui, ó. Telefonia fixa, móvel e Nextel, que está dimensionado. Em 2016, foram investidos R$204 mil. E até o momento, até 13/12, R$160 mil. Então já deu uma economia significativa. Sim. Um dos apontamentos que nós tínhamos, até mesmo que é um apontamento do Tribunal de Contas, era um gasto excessivo com materiais e honrarias. Tá. Só nesse sentido, no último ano de 2016 foram investidos R$48 mil. E até o momento foi investido um montante de R$18 mil. Quando você fala nas honrarias, são as sessões solenes, são os títulos de cidadão, moções de aplauso. Ou seja, tinha um apontamento do Tribunal de Contas e nós corrigimos. Dá para corrigir mais ainda, mas com o passar do tempo. Eu não posso fazer uma mudança brusca. Tem que ser uma mudança palativa, degrau por degrau. Posso pedir só reforçar isso, porque algumas perguntas são sobre isso. Sobre sessões solenes, título de cidadão. A economia que você conseguiu aí foi de 48 mil reais que era investido em 2016, neste ano foram investidos 18 mil reais. Então mais de 30 mil. Mais de 30 mil. Então, o telespectador de casa entender. Não é que não está existindo sessão solene. Existe, está no regimento, é normal. Mas você está conseguindo enxugar. Foi difícil. Nós fizemos um redimensionamento das placas de homenagem. Antigamente as placas eram um pouco maiores, hoje elas são um pouco menores. Ou seja, o vereador tem a liberdade, o vereador tem o trabalho dele, que ele pode exercer, ele não é tolhido de fazer o trabalho dele, mas ele está fazendo com um pouco de moderação. Porque o Tribunal de Contas aponta, o Tribunal de Contas é o fiscalizador da Câmara Municipal, o Ministério Público é o fiscalizador e a população. Então isso tem que ser feito. Se tem um apontamento, nós vamos resolver. É regimental isso. É regimental. E tem, por exemplo, determinado, você pode fazer 30 sessões, 40, 10... Então, quando nós votamos o nosso orçamento para o ano seguinte, a gente já tem um número de sessões pré-determinadas. Certo. A gente tem, claro que são aquelas exceções que são as sessões extraordinárias. Mas se a gente for pegar esse ano, poucas vezes nós fizemos uma sessão extraordinária. A maioria das sessões foram tudo sessões ordinárias. Poucas sessões extraordinárias. Se eu não me engano, acho que extraordinárias foram, na maioria das vezes, para votar o projeto em segunda discussão, porque já foi votado em primeira discussão. Certo. Ou seja, nós fizemos muito trabalho. Nós trabalhamos muito, mas não é só em economizar na Câmara Municipal, porque nós economizamos, mas também em projetos importantes para a cidade, em projetos importantes para o crescimento da cidade. Veja, o CAP, está aí, o prefeito conseguiu fazer esse empréstimo, daí agora vai ser feito aí um investimento na cidade de 400 milhões de reais na sua totalidade. O projeto da Sabesp, lembra que novela esse projeto da Sabesp? Esse projeto da Sabesp vem desde a aviação Peixoto. Desde 2010. Passou a gestão Peixoto, passou o primeiro mandato do governo Ortiz, também não conseguiu. Já nos 6 primeiros meses deste ano de 2017, nós colocamos para votação. O vereador não quer votar? Vota contra. Mas eu não vou deixar de trazer investimento para a cidade, que são 60 milhões de reais que vai vir da Sabesp, por picuinha, por vaidade pessoal. Taubaté precisa andar. Então, quando eu me coloquei à disposição, foi realmente para trabalhar para a população. Certo. Tranquilo. Você tem mais? Tem mais sim. Vamos lá. Olha, materiais de periódicos, que veio um outro apontamento do Tribunal de Contas. Tá. Os periódicos, nós gastávamos aí em torno... Deixa eu pegar a próxima apresentação aqui. Assinaturas de periódicos. Está aqui. Em 2016 eram 103 mil reais. Neste ano de 2017, 60 mil. Quase 50 mil reais. Ou seja, teve algumas... O que eu conversei com o nosso diretor-geral quando eu entrei? Falei, ô Kelvin, nós precisamos fazer uma reformulação. Já que tem um apontamento do Tribunal de Contas que ele veio me trazer, vamos fazer o seguinte, vamos passar uma lista para os vereadores, para eles escolherem uma revista
e um jornal. Porque antes tinha Folha de São Paulo, Estadão, assim, eram informações importantes para o vereador. Mas hoje, com a tecnologia, você tem tudo aqui na palma da mão. Você tem os aplicativos. Você tem os aplicativos. Então foi feito um estudo e desses periódicos foram reduzidos. Inclusive um jornal que circula na cidade, que tem uma repercussão na cidade, que é o Jornal Gazeta. Só o Jornal Gazeta em 2016 era investido no Jornal Gazeta R$ 8.400. Mensais. Anual. 8.400 anual. No este ano de 2017, apenas uma assinatura, R$ 420 por ano. Então olha a diminuição significativa que nós fizemos. Diminuímos para todos, não foi só para o Jornal Gazeta. Foi para a revista Veja, foi para a revista Época, foi para o Jornal Estadão, Folha. Enfim, nós fizemos um monte de redução. E para o ano que vem precisa ser feito mais. Nós vamos fazer uma outra reformulação. A administração ela tem que ser enxuta. Por exemplo, nós temos alguns problemas recorrentes, que foi uma denúncia que foi feita ao Ministério Público, que a Câmara Municipal não tem o alvará de bombeiro. Tá. Mas não é só receber, né? Isso, mas não é só a Câmara Municipal, a Prefeitura não tem, o próprio Ministério Público não tem. Tem muitos órgãos, eu posso, hoje inclusive a eleição do CONF e a CREA, né? A gente sabe exatamente onde isso está chegando. Nós recebemos uma recomendação do Ministério Público para fazer o projeto, e nós vamos fazer o projeto. Precisa, é necessário e vai ser feito. Então, como que nós vamos fazer com esse dinheiro que nós economizamos? Ou seja, é uma demanda que tem que ser feita e nós vamos fazer. Fora outras coisas que nós vamos fazer na Câmara. Vamos pintar a Câmara Municipal. A Câmara Municipal não é pintada, não recebe uma pintura externa há mais de 10 anos, Chico. Então é inadmissível um poder da cidade ter um prédio bonito, que o prédio da Câmara Municipal é bonito, é bem cuidado, mas externamente eu acho que faltava um empenho de algumas pessoas que às vezes ficavam com medo de fazer. Não precisa ter medo de fazer, tem que fazer certo. E é isso que nós estamos fazendo. Existem algumas perguntas, está falando na Câmara, né? Então alguma coisa a gente vai aproveitando que daí. Por exemplo, muitas perguntas sobre a abertura do sinal da TV. Alguns presidentes antes de você, inclusive Carlos Peixoto, chegaram a afirmar, tentaram, a gente sabe que tentou, não é fácil, mas existe para esse segundo mandato seu a possibilidade de estar nas suas coisas, a abertura do sinal? Tá, sim. Esse é um projeto que nós temos. Desde quando nós estávamos fazendo ainda o lançamento da nossa candidatura à presidência da Câmara, esse foi um dos projetos para a gente fazer dentro da Câmara Municipal, que é ter o sinal aberto. Este primeiro ano foi muito difícil, não conseguimos, por conta ainda da mudança do sinal analógico para o digital, porque primeiro precisa ter essa mudança para posteriormente se fazer o projeto, se fazer o estudo, para se tornar um sinal aberto. Então esse é um objetivo. Eu acredito que até o final deste nosso mandato a gente vai conseguir comemorar a abertura do sinal. Mais algumas coisas que nós vamos fazer, algumas coisas inovadoras. Eu acho que Taubaté, no porte da cidade, que é a segunda maior cidade do Vale do Paraíba, de grande importância, até mesmo economicamente, precisa ter mais profissionalismo, não pode ter mais amadorismo. Eu acho que a cidade não comporta mais amadorismo. É muito importante escutar isso. Eu que sou engenheiro, para escutar isso, para mim é fundamental. E a gente às vezes sofre resistência, porque são 19 vereadores, você imagina, 19 pessoas pensando de uma forma diferente. Mas quem dita as regras, quem faz é o presidente. O presidente tem essa autonomia, tanto é que ele foi escolhido para isso. Eu conversei com o nosso diretor-geral, conversei também com o nosso diretor da Comissão Legislativa, que é o Luiz Rodrigo, para a gente inovar. Inovar em que sentido? Eu tive um grande problema, Chico, no começo deste ano, que foi em relação a uma votação que teve na Câmara Municipal, que eu registrei a presença de uma vereadora. E a vereadora, depois nós fomos fazer a avaliação e ela não estava. Por que acontece? Acontecia esse erro e aconteceu justamente comigo. Porque é pacífico. O que acontece? Antes de iniciar a sessão, eu já tenho um bate-papo com os vereadores na presidência ou nos corredores. E eu vi a vereadora lá. Tanto é que quando eu iniciei a sessão, o material da vereadora estava na mesa.
Só que a vereadora teve que sair porque ela teve uma questão de urgência médica com um familiar. E naquele momento da votação, o material dela estava na mesa. Quando eu vou dar presença dos vereadores, o meu secretário, que fica me secretariando, faz a chamada e eu registro a presença. E o material dela estava na mesa. O que eu fiz? Registrei a presença. Aí tinham duas munícipes que estavam no plenário que identificaram isso, depois argumentaram e nós arrumamos. Para resolver isso vai ser simples. Eu conversei com nossos diretores e falei, olha, eu tive esse problema e não quero mais, porque passei uma questão de imprudência na sessão, uma questão de amadorismo, e eu não gosto de amadorismo. Eu, quando erro, eu fico tão chateado quanto as pessoas que enxergam eu, porque quem está errando sou eu que tenho que corrigir. E aí eu conversei e falei, olha, vamos fazer um estudo para viabilizar um painel eletrônico na Câmara Municipal. Vai registrar a presença do vereador no momento que ele chegar na sessão, eu não vou fazer mais a chamada, a responsabilidade vai ser de cada vereador, a votação do projeto vai ser de responsabilidade de cada vereador, vai ser assim, em votação ao projeto número tal, os vereadores, a partir de agora, têm 30 segundos para votar. Depois de 30 segundos vai sair a votação. Então, se o vereador estiver no plenário para votar, ele vai votar. Se não tiver, quem vai registrar não é mais o presidente. Agora é o painel eletrônico. E tudo que for feito naquela votação vai ser online, com o site da Câmara, já vai emitir um relatório para você, para o presidente assinar, para ter transparência. A nossa questão é transparência, e isso nós vamos fazer. Vai acabar o meu problema de amadorismo. Então a gente precisa ter uma Câmara Municipal mais eficiente, com menos amadorismo. E eu reconheço que naquele momento passei por um amador de ter registrado a presença para a vereadora e ela não estava. Você sofre, não sei se você tem mais coisa. Tem mais, mas vamos lá, pode ir. Por exemplo, você sofre, eu acho que você e os outros que passaram por trás também, mas talvez nessa legislatura você está sofrendo mais do que isso, se dizendo assim, é a base do prefeito. Lá tem 18 do prefeito. Ou 18 ou 19, às vezes até se fala em 19, né? Às vezes fala em 18. Não é menos, a conta é de 13 a 14 que o prefeito tem. Mas aqui fora eles acabam colocando no mesmo balaio, né? Uhum. Por exemplo, às vezes não chega em você, né? Eu não chego em vocês, mas, por exemplo, quando dá votação para você eleger a sua mesa diretora, então, por exemplo, quem veio do padre, por exemplo, o Tentinho, né? E o Bob, e até mesmo o Douglas Carbone, que também tinha sido eleito na coligação da vereadora Poliana e depois acabou vindo ser o líder do governo. Então eles acabam dizendo que ali o prefeito manda. Eu tenho tido alguns contatos com você e eu percebi isso, que você tem independência. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Claro, com o maior prazer, Chico. Esse é um tema importante porque precisa ser esclarecido. Às vezes, o Chico, quem fala essas coisas, normalmente são a oposição frustrada. Que são aqueles que tentaram uma eleição e não conseguiram. E aí, de repente, não gostam do jeito de administrar do prefeito, que não tem como ser unanimidade. Ele vai agradar uma parte e vai desagradar a outra. Agora, o que eu falo sempre para essas pessoas? Eu fui eleito vereador. Eu tenho que fazer o trabalho de vereador. O prefeito, ele foi eleito como prefeito. Ele tem que fazer o trabalho de prefeito. Se ele tem um projeto na Câmara Municipal, vou falar do projeto da Sabesp. Por que eu vou ficar segurando o projeto da Sabesp, segurando um dinheiro que vai vir para a prefeitura no valor de 60 milhões de reais? Eu não tenho costume de segurar projeto nenhum. Tanto dos vereadores que votaram em mim para presidente e os que não votaram, eu coloquei projeto de todos para votação. Por que eu vou segurar do prefeito? O prefeito foi eleito para administrar. Foi eleito no primeiro turno, foi eleito cassado, mas ele foi eleito. E ele está lá para fazer isso. Se ele está lá para fazer isso e fala, olha, vereador Diego, olha o líder do prefeito, que é o Douglas Carbone, tem um projeto de suma importância da prefeitura, que é o projeto da Sabesp, que precisa ser votado, vai vir 60 milhões
de reais de investimento para alagamento e infraestrutura na cidade. Por que eu vou segurar? Aliás, não tem. Eu li esse projeto da Sabesp, né? Eu fico à vontade, porque eu sou considerado, pelo menos, oposição, eu não me considero assim, mas mas é uma oposição, a sua oposição é uma oposição com coerência. Eu cobro aquilo que eu acho que é bom para a cidade, né? Embora a vida inteira falar que desde quando eu virei oposição com ele lá, depois que eu tinha sido coordenador de campanha, falaram que era por causa de cargo. Eu acho que eu não preciso mais falar nisso. Eu acho que não é isso, Chico. Isso daí fala que não te conhece. Exatamente. Então, por exemplo, uma das coisas que mais cobram, por exemplo, né, quando entram nisso, por exemplo, o projeto da iluminação pública, que o prefeito nunca deu bola para a Câmara Municipal. Entendeu? Por exemplo, ele recebeu, continua recebendo. Agora, no começo, o trabalho não aparecia, agora já está aparecendo, a gente tem que, já melhorou muito, mas... E precisa melhorar ainda mais. Mas, quer dizer, independente dele, ele pode pegar todo aquele dinheiro e colocar lá e trocar tudo na cidade inteira, mas ele tem que prestar conta, e naquilo que vocês aprovaram naquele 26 de dezembro lá, no final de 2014, né? 2014 ou 2015? 2015, né? 14, a iluminação pública. Ele até hoje ele não deu resposta para a Câmara. Então, a gente até sabe que o vereador Vidal, por exemplo, agora está fazendo uma cobrança. Quem fez foi o vereador Vidal, o vereador Digão e o vereador Lorelli. Isso. Os três fizeram requerimentos cobrando essa prestação de conta. Inclusive, eu disse ao prefeito e ao chefe de gabinete do prefeito que mande essa prestação de conta para a Câmara Municipal. Certo. Mesmo sendo do partido do prefeito, sendo presidente da Câmara, se é lei, tem que respeitar, então tem que mandar para a Câmara. Então, eles, por exemplo, nessas perguntas, muitas dessas que estão aí, por exemplo, eles comparam, por exemplo, a Câmara Municipal de Cruzeiro, lá de trás, que caçou a prefeita, eu não vou lembrar o nome dela agora, eles falaram, em várias perguntas eles falaram. A prefeita de Cruzeiro, lembra que foi caçada, eu não vou lembrar o nome dela agora. Porque ela não respondia os questionamentos, os requerimentos, tal. Então foi feito aquele. Quer dizer, a cidade perdeu naquele embate, porque ficou vai e volta. Quem foi que perdeu? Mas daí eles comparam, né, aquilo que acontece no Cruzeiro com a não cobrança que nem na iluminação pública, né? Uhum. Então, eu não sei, você consegue, por exemplo, fazer essa cobrança? Porque veja bem, a cobrança não é a cobrança dizendo que o prefeito está roubando, que o prefeito não está fazendo. É mais uma cobrança de prestação de contas, para saber aonde está aquilo. Chico, essa cobrança eu faço. Não só eu, como os outros vereadores também. Só que assim, por ser presidente da casa, eu tenho outros afazeres a mais que os outros vereadores. Veja, são 19 vereadores. Sim. Então, tanto eu como os outros vereadores também são cobrados. Agora, por que esses vereadores que estão cobrando com razão não são mais atuantes, mais enérgicos na sua cobrança? Aí fica a pergunta para você que está nos acompanhando, para você responder, não eu responder. Se o vereador está fazendo a cobrança, está batendo, está fazendo a cobrança, qual é a atitude que o vereador fez? Não respondeu o meu requerimento. Qual é a atitude que o vereador teve? Subir na tribuna e sapatear é muito bonito, mas e a efetividade? Por isso que eu estou falando, nós não podemos ter mais amadorismo. Precisa ter vereadores que subam na tribuna, falem do que pensa, daquele trabalho efetivamente, ele faça a cobrança. Agora subir na tribuna, apenas falar, e depois volta mais 2 meses, falo, depois eu volto mais 3 meses, eu falo, e cadê a efetividade? Então essa fica a pergunta. Então o problema não é do presidente, o problema é de cada vereador tem que responder por si. Inclusive, essa prestação de conta foi uma emenda que eu apresentei ao projeto. Não, eu lembro que vocês aprovaram aquilo naquele momento, foi numa época assim de Natal. Foi. Eu acho, inclusive, a última votação, se eu estiver errado, foi dia 26 ou 27 de dezembro. Foi logo depois do Natal. Foi dia 28. O 28, isso mesmo. Isso mesmo. Foi entre Natal e Ano Novo. Aquele momento não tem ninguém. Quem foi para a sessão, aí não tinha quórum, aí foi para outro dia, isso mesmo. Lembrando vagamente. Quer dizer, eu lembro que, como por exemplo, né, hoje de manhã,
participando desse processo todo da eleição do CREA e do CONF hoje, né? E eu fui para Campos do Jordão logo cedo. Eu fui escutando o Alexandre da Metropolitana, né? E o Alexandre estava sendo apertado hoje de manhã várias vezes por causa do contrato da ECO. Mais ou menos parecido com isso, que essas cobranças que estão vindo para você, da fiscalização da ECO. Que a ECO está recebendo não sei quantos milhões por mês e que não dá conta, né, da coisa, né? Então, quer dizer... Então isso foi uma cobrança que nós fizemos para o secretário Alexandre Magno. Porque nessa época do ano que a chuva é um pouco mais intensa, o mato cresce muito. Sim, isso é fato. Mas não é porque o mato cresce muito que tem que ficar alto. A empresa está aí, ela foi contratada, recebe o contrato, recebe dinheiro da prefeitura e ela tem que fazer. Agora, de que forma que ela vai fazer, eu não sei, mas nós temos que cobrar que ela faça. E isso a população realmente está com razão, deve cobrar e os vereadores devem investigar sim. Se a empresa ela não está conseguindo tomar conta daquilo que está, alguma coisa tem que ser feita. E o que pode ser feito? É melhorar a mão de obra? É contratar mais mão de obra? Não sei, não sou especialista, não sou um gerente da empresa para poder saber. Se eu estivesse lá, eu iria saber. Mas a gente pode cobrar, dentro do contrato, a realização do serviço. Certo. Isso tem que ser feito. A gente sabe que a limpeza melhorou muito. Sim. Significativamente. Eu faço até uma pergunta para você que está nos assistindo, que você mesmo faça uma comparação do antes e depois. Fazendo essa comparação, você mesmo vai responder para ti que a limpeza na cidade realmente está bem melhor. Mas ainda precisa melhorar. Sim, não tenha dúvida disso. Eu tenho eu vou, como nós estamos na metade, eu vou intercalar algumas perguntas. Por exemplo, o pessoal da Vila Costa. Por um acaso, foi um momento que eu até cobri isso. Participei. Você e a Cláudia? Foi eu e a Cláudia, nós fomos convidados. A pessoa tinha chamado. Então está aqui, ó. Boa noite, Chico. Gostaria que o vereador comentasse sobre a reunião que foi feita no bairro com a sua presença entre aspas, da felicidade, e não foi resolvido, nem sequer assim, satisfação aos moradores. Poderia ter, no mínimo, de atenção para os moradores. Obrigado, Chico, parabéns, um abraço ao vereador. E eu estou cobrando, ele falou assim, o Edson está cobrando e algumas pessoas lá junto com ele, tá certo? Então eu gostaria que se você tem alguma resposta. Tenho, nós respondemos para o Edson sim. Certo. Edson, nós respondemos para você recebeu aí o telefonema do meu assessor Luciano para explicar para ele o que aconteceu. Nós fizemos, depois daquela reunião, um requerimento ao prefeito solicitando informações sobre uma área próximo ao shopping, e aquela área realmente ela é de interesse público, ou seja, a prefeitura tem interesse público naquela área, só não conseguiu fazer alguma coisa ainda porque está em processo judicial. Terminando o processo judicial, aí em primeira mão para vocês da Vila Costa, para você, Edson, que tem aí acompanhado o nosso trabalho, vai ser feita uma área de lazer para vocês aí. Então está aí a resposta que o prefeito nos deu, e assim a gente vai cobrar. Só que a gente tem que esperar o processo judicial findar para que o prefeito possa fazer a melhoria. Estamos conseguindo, cadê o Dimas? Estamos conseguindo passar na frente do Alexandre Vilela aqui, ó. Estamos tendo informação de primeira. Depois, Dimas, vamos colocar na rede que a Vila Costa vai ter a área de lazer dela, tá certo? Depois, conversar com o vereador depois aqui, vamos levar isso para lá, porque eu acho que toda a população, e ali é muito próximo, né, da sua região, você deve ter um carinho especial por aqui. Eu percebi isso naquele dia, né? Várias pessoas, eu estou falando isso porque era 3 horas da tarde, um dia comum, né? E eu vi quantas pessoas que foram. Tinha umas 25 pessoas, alguma coisa assim. E foi gostoso daquela reunião. O senhor Edson estava lá, o Edson, que é um líder, a liderança daquela comunidade, né? A gente tem uma amizade grande com ele, um carinho especial, e com alguns moradores ali, porque a gente milita naquela área também, e eu tenho certeza que vai ser feito. Eu espero aí que em breve o prefeito, passando esse processo judicial, que o prefeito faça lá uma academia para a população, um campinho um pouco menor para a população, enfim, uma área de lazer para a comunidade. A gente sabe que a justiça nesse país, e você sabe mais do que eu, porque você tem sofrido muito com ela, a gente sabe que ela é morosa para muita coisa. Mas você tem noção de alguma coisa? Não tenho, assim, tá temporal, não tenho como dimensionar esse tempo. Certo.
Tá legal. Mas, de qualquer jeito, o pessoal da Vila Costa está sabendo de primeiro. O problema, já que vocês cobraram e também estão percebendo aí. O Edson, que a gente tem um carinho especial pelo Edson. O Edson é uma pessoa simpaticíssima. Eu também participei já ajudando ele lá em algumas coisas lá na comunidade dele. O Edson eu conheço há 30 anos. Ele não muda, né? É um cara fantástico e ele vive para aquela comunidade, né? Ele vive ali. Trabalha ali mesmo, ele é bem focado ali naquela região. Mais do que justo, eu acho que essa questão aí tem que ser resolvida mesmo. Eu acho que tem que ser distrital. Eu lembro, ele não cobrou aqui, mas eu me lembro daquela conversa que ele tinha algumas coisas de alguns pontos de ônibus também que tinha. Aquilo vocês conseguiram? Ainda também não. Também não, né? Não conseguimos, mas nós conversamos em uma conversa com o secretário de mobilidade, juntamente com o diretor da ABC, o senhor Adair, e ele está comprometido em colocar ônibus, abrigo, né, nos pontos de ônibus para resolver o problema da população. Que assim, você percebe que na maior parte da periferia, os pontos de ônibus têm apenas lá um piquete, ou então agora substituíram o piquete por uma placa com a informação que é um ponto de ônibus, mas não tem um abrigo para proteger do sol, da chuva, que eu acho que isso se faz necessário. As pessoas utilizam muito o transporte público aqui em Taubaté. Então precisa ter um olhar mais carinhoso para isso. Essa empresa está aqui há quanto tempo? Precisa ser cobrada para fazer, e outra empresa ela tem dinheiro para fazer, Chico. Tem. A empresa ela investiu 14 milhões de reais na garagem nova. Aliás, se eu estiver errado, fico à vontade de ter importância, me critico. Mas você sempre foi, assim, dentro da Câmara Municipal, tanto da outra gestão como nessa, você foi um dos mais críticos da ABC. Eu lembro que você mostrou a carrocinha, eu lembro que você mostrou ônibus em cima de calçada, eu me lembro de várias cobranças que você fez. Mas você tocou num assunto que teve muita polêmica naquela época, e acho que era o vereador Jofre que estava lá na época, sobre os abrigos, né? Os abrigos era... Na verdade, essa briga começou lá em 2008, né? Que era a obrigação da companhia de fazer, e daí a prefeitura andou fazendo através da mobilidade. Foi uma luta travada desde 2008. O prefeito Roberto Peixoto até então enviou um projeto de lei para a Câmara Municipal, na verdade foi em 2007. Mandou um projeto de lei para a Câmara Municipal para aprovar a renovação do contrato com a empresa ABC, dizendo que nesse contrato tinha um inciso em um artigo dizendo que a empresa ela seria responsável pelos principais pontos de ônibus das linhas de Taubaté. É muito subjetivo, o direito ele é subjetivo. E isso ficou muito subjetivo. Quais são os principais pontos de ônibus? Eu vou falar eu que moro no Parque Aeroporto. A ABC tem tanta sorte que em frente à minha casa tem 2 pontos de ônibus. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Os 2 não têm abrigo. E aí, se me perguntar qual é... Esse é o mais importante. É o mais importante aquele. Por quê? Porque muita gente pega ali, em outros lugares. Se for lá no Três Maria, quem usa o ônibus no Três Maria vai falar que o ponto de ônibus mais importante é aquele que ele usa. Então isso é muito subjetivo. Só que foi aprovado pelos vereadores lá em 2008. Vereadores que não estão mais hoje, mas que aprovaram lá. Então, passou. E eu pego muito o pé da empresa mesmo, porque ela tem que fazer. Eu acompanhei muito. Gastou 14 milhões de reais na garagem. Gastou mais, acho que 10 milhões com ônibus novos. Que tem que investir mesmo em ônibus novos. Tem alguns ônibus que ainda são 19 que precisa trocar. Não tem acessibilidade na sua totalidade. Eu ia tocar nisso. Mas apesar de que... Já é uma lei federal que deveria ter cumprido em 2014. 2014. Nós estamos em 2018 praticamente. 2014, praticamente 4 anos. E a empresa ainda tem 19 ônibus que não tem acessibilidade. Eu cobro muito. Eu falei para o diretor Adair Loredo, falei, eu não tenho nada contra a sua pessoa. É profissionalmente que eu vou te cobrar. Ah, mas a gente apanha e não sabe por que apanha. Então anda de ônibus que você vai saber por que você apanha. Vamos comigo lá, 3 horas da tarde, esperar um ônibus, para você ficar esperando no sol. Você vai ver, vamos conversar com a população, faça uma pesquisa de campo com a população, pergunte para você que utiliza o transporte público, que nota que você dá para o transporte público aqui em Taubaté, que nota que você dá para o atendimento da ABC. Eu recebo reclamações diariamente. O que eu faço?
encaminham lá para a ABC para eles poderem resolver. Por quê? Porque eles têm que saber do que está acontecendo. Não pode ficar escondendo, Chico. A verdade ela tem que ser dita, ela tem que ser falada, mesmo que doa, mas ela tem que ser dita. E eu estou lá para fiscalizar, principalmente o transporte público, que é uma bandeira onde eu atuo muito e muito forte. Eu sei que não é o vereador que está lá para legislar e para fiscalizar, né? Essa seria, teoricamente, a função do vereador. Mas, por exemplo, se a gente for analisar, e tem até um abraço para o Luiz Carlos Machado, que está acompanhando o programa, e, por exemplo, e a área muito dele, por exemplo, quando a mobilidade urbana virou a Avenida Independência, Sim. ótimo, virou. Inicialmente teve muita crítica, muita briga, o problema comercial, né? Bom, agora já se passou, já se ingeriu, já se acertou. Mas, por exemplo, os pontos de ônibus, com tudo isso que foi feito, falta uma vida. Por exemplo, se você chegar aqui na Emílio Rita, aqui próximo, aqui onde é o velório, né, antigo, ali antes do prédio do Ecobé, por exemplo, tudo ali para em função de ônibus, quer dizer, a parada de ônibus. Quer dizer, então está na hora de ter uma baia de acesso para o ônibus, não acabar com o fluxo. Além de ter uma baia, eu acho que tinha que ter uma reformulação do itinerário. Sim. Eu acho que a prefeitura tinha que fazer um estudo, o secretário de mobilidade deveria fazer um estudo, realmente, porque assim, eu acho que a grande questão da mobilidade é ter a mobilidade, não ficar imóvel. Exatamente. Vamos lá, eu sou contrário a algumas situações, por exemplo, colocar semáforo em rotatória. Eu acho, por exemplo, eu fiz uma vez uma denúncia para a prefeitura para fechar uma passagem no canteiro central, que eu acho que é um absurdo ter uma passagem no canteiro central. Para você fazer a conversão, você tem que fazer a conversão na sua mão esquerda. Eu acho isso absurdo, porque a mão esquerda você usa para cortar quem está na mão direita. Mas enfim, eu não sou técnico, mas eu acho que isso é um absurdo. Você vê que algumas avenidas de Taubaté, vamos lá, Avenida John Kennedy. A Avenida John Kennedy, pelo menos de uma rotatória a outra, tem pelo menos 3 passagens de um lado para o outro, você estando na mão esquerda, para você fazer a conversão. Eu acho que essas questões elas tinham que acabar. Isso já evitaria a parada de alguns automóveis, porque se você vai fazer conversão, como tem muito carro em Taubaté, você acaba às vezes atrapalhando quem está atrás. E aí acontece isso que acontece nesse ponto que você disse. O ônibus para em frente, acho que se eu não me engano, o prédio, ou um pouquinho antes ali em Velório, para pegar ou deixar os passageiros, e aquela fila de carro atrás. E para cima também, para cima fica um pouco melhor, porque e justamente ali ainda tem a ciclofaixa, que aí diminuiu mais ainda. Então eu acho que tem que passar por uma reformulação ali. Tirar aquele ponto de ônibus, vai desagradar? Vai desagradar. Toda mudança que você for fazer, ela vai agradar a alguns e desagradar a outros. Mas eu acho que no tocante, se você colocar na balança, eu acho que a mudança que você for fazer e tem que fazer, ela tem que ser muito mais positiva do que negativa. Não vai ter unanimidade nunca. Então, mas que seja 60%, 70% eu gosto. Os outros 30% não vão gostar, mas com o tempo vão desacostumar e vão entender a necessidade. Se você for na Praça da Santa Terezinha, por exemplo, tinha aquele ponto que era do lado do Santander. Eu não sabia como é que não morria um por dia aquilo ali. Quer dizer, quando tirou dali e passou para lá, foi uma briga, mas hoje acomodou. Eu já fiz até um requerimento, que eu fui alvo de crítica em alguns jornais, para o prefeito fazer a inversão da 9 de julho, para fazer o binário. Sim. A intenção da mobilidade não é você fazer binário? Sim. Se você tem uma avenida de grande fluxo, que é a Independência vindo, você tem que ter outras avenidas voltando. Você vê, lá tem a Avenida 9 de Julho que vai. Olha o trânsito da Avenida 9 de Julho em frente à Faculdade de Direito. É um absurdo. Não dá mais. Aí depois você tem mais um outro colégio lá à frente, que os pais também param. E olha que lá tem placa ainda proibindo. São pontos que eu acho que a prefeitura tem que fazer uma reformulação. Vai desagradar? Vai desagradar. Mas depois com o tempo vai agradar. Eu acho que tem que fazer um estudo realmente no trânsito da Taubaté,
para Taubaté não parar. Ó, eu tenho que fazer uma pergunta para você sobre o problema sobre as viagens, né? As viagens. As viagens dos vereadores. Entendeu? O custo que isso veio, né? Que eu vou te mostrar. Existem muitas perguntas, eu estou juntando elas. As notas. Pergunta para ele por que não libera as notas das viagens. As notas estão liberadas no site da Câmara. Então, né? Né, Kelvin? Estão liberadas. Eu acho que quem está fazendo a pergunta deve estar mal informado. Pode acessar o site da Câmara Municipal, que lá está disponível. Certo. Os valores do que os vereadores gastam em suas viagens. Você também foi alvo de alguma coisa do Ministério Público e do Tribunal de Contas contra as viagens e as liberações, não foi? Não. O Tribunal de Contas fez um. Não, o Tribunal de Contas ele aponta que tem um gasto exagerado. Não é nem um gasto exagerado, ele aponta que as viagens não têm motivação. Tá. E isso nós fiscalizamos neste ano. Só para você ter uma ideia, Chico, eu vou passar em números para você. Veja bem, em 2016 foram investidos R$264 mil em viagens. Isso não é só para vereador, isso é para a Câmara Municipal inteira. Ali está incluído funcionário efetivo, motorista, direção, procurador, que vai ao Tribunal de Contas, vai no Tribunal de Contas São José, vai em São Paulo, logística, vereadores e assessores. Então é um todo. É um todo. Em 2016 foram investidos 264 mil. Em 2017, até o momento, 180 mil. Nós reduzimos muito. E para o ano que vem nós vamos reduzir mais ainda. Eu passei uma tarefa para o nosso diretor-geral, nós conversamos com alguns vereadores e vamos implementar futuramente uma norma que num raio de 100 km não vai se pagar mais a diária. É mais uma ferramenta, mais um instrumento para fazer uma correção. Certo. Porque o tribunal está apontando, nós temos que corrigir. Se não corrigir, vai ter reprovação de contas. Então, para não ter reprovação de contas, eu tenho que corrigir. É cortar. É simplesmente fazer uma fiscalização, usar bem o dinheiro público. Certo. Quando ele vai fazer uma viagem dessa, é lógico, é política, né? Existe política. Existe política. Em todas as viagens existe política. Quando a gente pensa que não é política, vamos dizer, quando o cara vai buscar uma emenda, ou quando ele vai buscar um recurso, quer dizer, mas mesmo assim não deixa de ser política. Né? Então, por exemplo, é a cabeça de cada gabinete, né? Quando eu digo cada gabinete, que é do vereador. Do vereador. Tem a cabeça do vereador, ele tem o chefe de gabinete dele. Pô, eu vou em Pindamonhangaba para encontrar com o prefeito lá. Lógico que a justificativa política existe, é a mais, vamos dizer, até mais fácil de fazer. Mas você tem um instrumento para regular isso, ele tem o poder de aprovação disso, independente da mesa diretora. Porque assim, já é um acordo com o Ministério Público, o vereador ele tem a necessidade de fazer até 8 viagens. Até. Aí fica a critério de cada vereador. Eu faço em torno de 1, 2. Teve mês que eu fiz 6 viagens. Certo. Mas são coisas necessárias. Por exemplo, eu fiz todas as viagens. Neste ano eu consegui R$300 mil em emenda para Taubaté. Ou seja, vamos lá, vamos supor hipoteticamente que eu gastei nessas viagens entre gasolina, salário de diárias de motorista, diária de um assessor, em torno de R$8 mil. Vamos arredondar, uma conta bem básica, R$10 mil. Está falando no todo. No todo. Vamos falar do ano todo. Foi gasto, foi investido R$10 mil. Retornou para a cidade 300 mil. 300 mil menos 10, ou seja, a cidade está com 290. Porque as suas viagens foram específicas para você buscar algum recurso. Buscar recurso, participar de fóruns do Tribunal de Contas. Porque, por exemplo, conhecer sistemas para serem implantados na Câmara Municipal. Certo. Porque o presidente ele tem a prerrogativa administrativa de fazer viagem. Por exemplo, eu quero conhecer um painel eletrônico.
Eu quero conhecer painel eletrônico, como que funciona. Nós fomos para Santo André, nós fomos para Guarulhos, nós fomos para Belo Horizonte. Ou seja, eu tenho que conhecer antes de colocar na Câmara Municipal. E isso é o que foi feito. Ó, o Luiz Carlos Machado está passando contigo, inverter o sentido da 9 de julho, e ele diz que é bobagem. É melhor, vai detonar a CTI. O binário já existe, só precisa ser ajustado. Luiz Carlos, marca curva. Sim, então. Eu fiz Luiz Carlos Machado. Esse requerimento eu fiz em 2014. Quando a Lula recebeu, ela veio me dar um abraço dizendo que era isso que ela queria fazer. Eu não tinha conversado com ela. Certo. Ela gostou, ela é a técnica. Eu realmente não sou técnico da área, mas assim, olhando numa questão macro, não micro, já é uma questão que vai andar muito. Porque você tem um entrocamento ali, naquela ponte na Rua dos Operários. Certo. Aquela ponte não, aquele viaduto. Naquele viaduto. Você vê um viaduto pequeno. Então assim, algumas coisas têm que mudar. Agora, se de repente é bobagem, tudo bem, vamos respeitar a opinião do Luiz Carlos Machado. Mas eu acho que a parte técnica tem que fazer o estudo e tem que realmente mudar. Algumas coisas têm que mudar. Aquele acerto da CTI, na época, foi um projeto dele do Luiz Carlos Machado. Entendeu? Então, mas Luiz Carlos, eu vou fazer aqui um médio. Sim, vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Vamos tomar um café? Vamos marcar um café. E eu conheço muito bem o Luiz Carlos. O Luiz Carlos é um cara que ele respira Taubaté. Ele veio para Taubaté, não era aqui, não nasceu aqui, gosta daqui, não faz isso por nada. Eu vou aceitar. Então, todas as suas opiniões, sugestões, eu faço um requerimento ao secretário de Mobilidade como sugestão. Fica aí o convite para a gente poder tomar um café, te conhecer aí pessoalmente, conhecer um pouco mais das suas ideias. A Maria Viana está acompanhando. Ela está aqui, assistindo ao programa, não posso compactuar com a fala do vereador quanto ao ABC. A empresa manda e desmanda na cidade, não está agradando a ninguém. Bom, você falou que não está agradando. Só quem usa e depende do transporte público pode falar com propriedade. Quem não usa e não depende só faz isso que o vereador está fazendo, só prometendo. Enquanto os vereadores não se unirem e estudarem uma maneira de tirar essa empresa da cidade, de cancelar esse contrato, vão continuar no mesmo. Eu acho muito difícil quebrar um contrato de 30 anos, mas não sei, você acha que fica à vontade. Claro. Não, imagina, Maria Viana, conheço ela muito bem. Certo. Eu conheço pessoalmente, mas eu conheço via as redes sociais. Certo. Assim, eu faço um desafio para Maria Viana, qualquer outro vereador que fiscaliza a ABC, mas que eu. Né? Não é propaganda, não é demérito, mas assim, eu fiscalizo. Eu tenho feito o meu trabalho, realmente não uso o ônibus, eu uso o meu carro, né? Às vezes eu pego carona, mas nós sabemos muito bem que o transporte aqui na cidade, ele feito pela essa empresa, é muito ruim, precisa melhorar muito. Mas qual é a força que o vereador tem? Você acha que eu vou conseguir romper o contato com a empresa ABC? Eu não consigo. Chico, eu estou sofrendo uma ação do Ministério Público por improbidade administrativa, que inclusive ela é uma das pessoas que também compartilharam a postagem que foi feita pelo jornal Gazeta, certo. Porque eu movi uma ação popular contra a empresa ABC. Tá. Porque eu movi uma ação popular contra a Sabesp. E eu estou sofrendo uma ação do Ministério Público. Porque o Ministério Público entendia que o meu assessor que trabalhava comigo, que ele peticionou, e ele não peticionou. Ele não tinha OAB, a petição ela é feita eletronicamente, ele não peticionou. Ele apenas me orientou. E eu estou sofrendo uma ação. Veja, é uma ação popular para defender a população. E isso eu faço, isso eu fiscalizo. Agora, realmente, o Maria Viana, eu não tenho poder nenhum para romper o contato com a ABC. Ó, aqui tem o Luiz Carlos também já respondeu, mas vamos lá. A da Maria Viana, eu acho que eu vou te passar depois. Tá bom? Porque tem várias, não, nós vamos ficar. O Flávio Ricardo também. Eu fui criticado num grupo que ela participa,
eu coloco a carrocinha na minha mesa. Eu fui criticado porque eu estava fazendo propaganda da empresa. Eu não consigo entender. Se eu faço uma alusão que a empresa é uma carroça, eu não estou propagando a empresa, eu estou difamando a empresa. Estou chamando a atenção para aquilo. Aliás, com isso, o Collor, muitos anos atrás, conseguiu melhorar a qualidade da nossa frota de veículos, chamando a Fiat, na época, de carroça. A Fiat, aliás, a frota brasileira de carroça. Exatamente. E ele conseguiu, hoje, a gente agradece, pode reclamar do Collor de 1000 coisas, mas se hoje nós temos airbag, nós temos tudo que nós temos nos carros hoje, foi graças àquele momento do Collor lá atrás, que foi um momento feliz. Para você ter uma ideia, Chico, um outro questionamento que nós fizemos e virou realidade foi o requerimento que nós fizemos ao prefeito que cobrasse a empresa que colocasse câmeras dentro dos ônibus. As câmeras estão sendo colocadas dentro dos ônibus. Então, quanto a ABC, eu acho que vai caber até eu vou me comprometer com o pessoal de casa, né? Nós temos uns 10 minutos. Eu não vou ter quando eu ficar só falando assim, nós não vamos. A gente vai falar sexta-feira a noite inteira. Então, eu vou passar isso, Diego, eu vou passar tudo que tem aqui e aí você responde pessoalmente para eles. Responde pessoalmente, se você quiser eu volto aqui novamente para responder no ar para você, a gente faz uma pauta, vamos fazer uma pauta só descer. Então, eu tenho, eu gostaria muito, porque veja claro, bem, eu senti que muita coisa que é falada aqui fora, por exemplo, não está conseguindo ser mostrado. Eu sei que você vai dizer assim, eu sei que você tem a TV câmera lá à sua disposição, mas não atinge todo mundo, entendeu? E eu estou vendo aqui que você tem explicações, por exemplo, um questionamento das sessões festivas. Tudo bem, as sessões festivas existem, mas você conseguiu baixar elas. Reduzimos. Quer dizer, então, lógico, você não consegue da noite para o dia dizer que a gente não tem mais sessão festiva, até porque é regimental. Sim. Para você ter uma ideia, Chico, a posse dos vereadores, a posse do prefeito foi feito em uma sessão. Eu posso dizer que aqui, olha, tudo é seu. E eu tenho uma hora só. Tá vendo? Tem muita coisa para falar, Chico. Você vai ter que vir outras vezes. Volto com o maior prazer. Vou voltar com o maior prazer. Só para você ter uma ideia, Chico, como não tem como acabar com algumas sessões, por exemplo, a posse dos vereadores e do prefeito foi feita lá na Câmara Municipal, como é feito de costume, e foi feito no período noturno. Como que eu vou proibir o juiz eleitoral dar posse para os vereadores no horário noturno? Mas entra na sua conta. Entra na minha conta. Na sua conta de gasto. Exatamente. Mas é uma coisa que já é planejada, já é prevista. O que tem que se fazer é dimensionar. Por exemplo, nós temos audiências noturnas e, por consequência, tem um gasto de energia elétrica. O que nós temos que fazer? Investir em energia renovável. O que nós podemos investir? Energia solar? Para reduzir? É um investimento que vai ser feito, mas que vai ter o retorno. Então, tudo isso tem que ser planejado. Inclusive, para o ano que vem, um dos planejamentos que nós temos é que nós temos as prioridades. Mas uma das prioridades é fazer energia renovável na Câmara Municipal. Vai ser a única no Vale do Paraíba. Não, isso é fantástico, né? Ainda mais você que é da parte elétrica, você deve ter um conhecimento muito... Eu faço até um convite para você. A hora que eu começar a fazer o projeto, que tiver tudo, eu vou fazer um convite para você conhecer o projeto. Não, tranquilo, vamos sim. Eu acho que a gente, essa vinda sua ao programa, muitas vezes, né, eu cheguei a conversar com o seu irmão, a gente chegou a marcar no começo, e agora chegou a hora, eu acho que nunca é tarde, eu acho não. Que... Nós estamos no momento certo. Sim, eu também acho, no momento certíssimo. Aqui. Chico, aqui é o Rodrigo. Motor, eu não sei se... Conheço o Rodrigo Motor. Foi assessor do Ari Filho. Isso, manda um abraço para o vereador, quero parabenizá-lo pelo brilhante trabalho. Estamos bem representados na Câmara Municipal. Aí, tá vendo? Rodrigo, eu conheço o Rodrigo, ele trabalhou muito para o Aricara, nunca trabalhou para mim, mas nós somos conhecidos, nós temos uma admiração um pelo outro, e ele é uma pessoa que é de fora e consegue enxergar o nosso trabalho, tá vendo? A gente não consegue agradar
agradar a todos, mas ele está se sentindo representado. O Flávio Ricardo, lá da chácara do Santo Antônio, Chácara do Santo Antônio, ele tem algumas colocações, várias, que eu vou passar para você. Não vamos ter tempo para ir. Mas o Flávio, tudo ele está falando ele está até puxando alguma coisa lá do pessoal, do morador do conjunto o Tigrão que mora no Armação. Então, sim, se eu souber mais ou menos, eu acho que foi um dia que eu fiz uma correção do Tigrão na tribuna. Seria mais ou menos isso? Foi porque ele faltou com respeito com os vereadores. Uma coisa que eu faço... Foi interrompido. Foi interrompido e será interrompido novamente se for usar a tribuna e faltar com respeito com os vereadores. Sim, Ele tem a opinião dele, vai lá na tribuna e vai falar na tribuna, não tem problema nenhum. Agora, ele faltar com respeito com os vereadores, aí não dá. Certo. Poxa vida, nós tratamos ele com respeito, ele foi recebido na Câmara, ele foi direcionado para a tribuna, mas ele faltou com respeito com o vereador. O vereador me chamou a atenção, eu estava até meio desatento, mas escutando, e eu fiz a correção dele. Disse a ele que era para ele falar do tema dele, que não era para ofender o vereador, que se ele ofendesse o vereador, eu iria cortar a palavra dele. Isso eu faço com todos. Certo. Em audiência pública, com o presidente do sindicato dos condutores, eu cortei a palavra dele. Sim. Porque ele faltou com respeito. Opiniões diversas nós vamos ter, mas aí tem que ter respeito. Exatamente. Então, olha, tem tudo que tem da Lê Rodrigues, tem do Clóvis de Assuda, tem... Olha, você tem Rose Danelli, Zé Jordano, então... Jordano, quero mandar um abraço aí para o Jordano, parabenizar o Jordano pela propaganda que ele fez. Você recebeu? Eu recebi. Você recebeu? Maravilhoso. Tá de parabéns, Jordano. Muito bom. Inclusive o estabelecimento dele é muito bom. Sim. Eu fui lá almoçar. Olha que comida maravilhosa. Jordano, parabéns. Estão todos aqui, olha. Vamos fazer um convite pro Jordano vir patrocinar o seu programa. O Jordano é meu amigo. A gente briga muito, mas é engenheiro também. Exatamente. Depois da Petrobras há muito tempo, a gente conversa. Mas tem muito para contribuir com a cidade. Tem. Jordano. Sim, tem sim. Zé Valdir também está te mandando um abraço. Mauro Tadeu. Mauro Tadeu está cobrando a conta de luz também. O problema... Mauro Tadeu, um abraço. Mauro Tadeu é um grande amigo, grande companheiro. Ele me critica muito, né, mas é com essas pessoas que a gente tem que crescer, com crítica. Porque você vir só dar um tapinha nas costas e falar que está tudo bem, isso não é amigo, isso não é companheiro. Sim, tem que apontar, tem que dizer que está errado, eu tenho que reconhecer que estou errado e consertar. Sim, lógico. Mauro Tadeu, um abraço. Então, eu acho que o nível do programa é assim. Eu tenho altos e baixos, graças a Deus, e eu acho que eu só estou aqui por causa disso, entendeu? Por causa deles mesmo. E Chico, você sabe que você tem um respeito por mim, né? Sim. Eu conheço o seu trabalho, sei da sua índole, e assim, muitas pessoas falam muitas coisas. Sim. Tanto de você quanto de mim. Mas sabe o que eu aprendi, Chico? Que o problema não é o que falam, o problema é quem fala. Eu aprendi com a Aricara há muito tempo. Ninguém chuta cachorro morto. Exatamente. E não existe almoço de graça também, entendeu? Essas coisas. Eu fico tranquilo, né, quanto à minha atuação política, porque se existe alguém que é duro, eu trabalhei com dois duríssimos, né? Infelizmente um já faleceu e o outro está aí firme. Um é o Aricara. Devo muito a ele, aprendi muito. Uma grande liderança. Eu aprendi muito, mas muito. E com o Quercia, né? Eu trabalhei com o Quercia, quando eu fui para a CESP, naquele momento eu fui com o Quercia. Então, eu aprendi muito. Então, e eu não sei fazer de outro jeito. Se falam que a política mudou, se mudou, eu não consegui mudar ela ainda. Eu continuo fazendo e é olho no olho, entendeu? Por exemplo, a política tem que ser isso, a política tem que ser encarada com seriedade e sem amadorismo, tem que ser profissional. Algumas pessoas falam, vereador não é profissão. Vereador é profissão sim, não é vocação não. Vocação é você ser pastor, você ser padre. Tem que ser profissão, porque quando é profissão, vira regra e vira excelência. Se for vocação, não vai ter excelência.
Vocação você vai fazer quando você quiser, se quiser. Nós estamos nos últimos minutinhos. Mas já passou os minutinhos. Eu vou fazer questão de contar aqui no ar, né? Quando nós acertamos a sua vinda para cá, logo em seguida, a primeira coisa que eu publiquei, tinha um vídeo. Eu não tinha nem publicado que você vinha ao programa ainda, nós tínhamos conversado, mas já tinham tirado foto nossa lá no almoço do Porco do Rolete. Foi, porque nós entendeu? E na sequência já queriam saber, como que ele está afastado, está doente e está no Porco do Rolete. Eu falei, olha aqui, não tomou cerveja, estava com o braço na tipóia, chegou, era 3h30 da tarde, saiu, era 4h15, 4h30, e não conseguiu nem comer direito, porque não deixaram ele comer. Quer dizer, agora, você não está... Mas eu levei o pratinho para casa para comer. Mas é o seguinte, você não está imprestável, né? Você não está com nada disso. É um absurdo isso. Eu achei uma bobagem, assim, imensa. Por mais que eu esteja afastado, já foi o terceiro convite que eu tinha recebido e eu não tinha ido. Esse foi o quarto. Eu falei, não, dessa vez eu tenho que ir, nem que seja de passagem. E eu não vi absolutamente nada que você pudesse estar fazendo que você estivesse desabonando. Desabonando, porque você estava afastado. De jeito nenhum. E até mesmo porque era num sábado. Num sábado, fora do seu não estava com o carro da Câmara, não estava com o motorista da Câmara, estava com o seu irmão e mais um outro amigo. Quer dizer, é umas coisas que, sabe, não existe isso. Perseguição, o Chico, isso é perseguição. Você não acabou de falar que não chutou um cachorro morto? Sim. Eu não sou um cachorro morto. Eu estou vivo, muito bem vivo. Então vamos chutar mesmo. Mas é bom que chute, porque a gente está aqui para trabalhar e para incomodar aqueles que não trabalham. Eu vou deixar para você decidir e eu vou deixar no ar. Você é candidato a deputado? Ou pré-candidato? Olha, tem uma conversa, sim, nós conversamos com o prefeito em relação a uma possível candidatura a deputado federal aqui em Taubaté, mas isso ainda é um pouco prematuro dizer. Tem uma intenção? Tem, mas acho que ainda é cedo para falar disso. Eu preciso ainda fazer um trabalho como vereador, como presidente da Câmara, eu preciso resolver algumas coisas. Isso vai ser decidido mais à frente. Mas eu não posso negar para você que não seja uma vontade. Claro que é uma vontade. Todos que estão dentro da política almejam alguns cargos, seja tanto no legislativo quanto no executivo. E isso pode ser que seja uma realidade para Taubaté, sim. Taubaté tem que sair do trabalho de coadjuvante. Tem que ter atores principais. Também acho. Eu acho que Taubaté é uma cidade de 320 mil habitantes já, não pode deixar de ter alguém no legislativo estadual e não alguém federal. Exatamente. Taubaté precisa. Não interessa se é do prefeito, se é contra o prefeito. Tem que ser da cidade. Eu acho que é da cidade. Da cidade e região. Porque senão a gente fica, São José faz deputado, mas a outra região não faz. Quantos eleitores nós temos aqui no Vale do Paraíba? Então dá para fazer deputado. Então é essa a questão. Já que vamos aproveitar que os deputados que estão lá não fizeram a reforma política, vão aproveitar agora os eleitores que vocês façam a verdadeira reforma política. Votem em candidatos do Vale do Paraíba. Diego, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi fantástico. A gente vai passar todas as perguntas. Todos os telespectadores de casa, que eu posso citar aqui a Lê Rodrigues, o Ricardo Paulo, o Flávio Ricardo, a Maria Viana, todos que estão aqui, o Jorginho do Animília, não consegui, o Orlando do Presídio, todos. Nós vamos passar tudo para a sua assessoria. Pode me passar. Se quiser, pode me mandar tudo no meu WhatsApp. Se você puder me mandar, me manda no meu WhatsApp. Mando tudo. Eu respondo. Você vai responder tudo isso, tá? Tá bom. Gente, muito obrigado, muito obrigado. E a gente pode dizer que terminou com chave de ouro. Mas agora eu vou deixar para você. Você vai vir outras vezes. Vou. Tá? Pode fazer um convite que eu venho. Então, vamos fazer um programa na próxima vez referente à ABC. Vamos falar da ABC. Da ABC. Tá bom. Combinado. Com gente de casa, nós vamos fazer um programa só para ABC. Tá bom? Tá bom. Um abraço a todos. Até a semana que vem. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Chico.
A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz.